louvamos por mais essa etapa vencida, pela bênção que temos recebido neste lugar. Renova a nossa comunhão para a bênção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fala conosco neste lugar, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos queridos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus continue a alegrar, a inundar o nosso coração nessa tarde e nesta noite, nesse período que nós estamos passando aqui, que para nós também é um período de muita alegria. Na verdade, todas as vezes que viemos aqui, somos muito bem recebidos, muito bem tratados e passamos a amar essa igreja como amamos a igreja a qual nós servimos diariamente. Isso também é fruto da graça de Deus, nas nossas vidas, na vida dos irmãos. Bendito seja Deus, que nos une como um só povo, para que possamos juntos nos alimentar daquilo que realmente alimenta, que é a palavra dele. Nosso assunto é solos Cristos, ou somente Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra no Evangelho escrito por Lucas, lá no capítulo 23. A minha versão é a NVI, a Nova Versão Internacional. Lucas capítulo 23, versículo 26. Gostaria de ilustrar os solos Cristos através desse texto. Diz assim: enquanto o levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres, que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele.
para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salva-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, a cruz é central para nós. Calvino diz que a consciência da obra de Cristo realizada na cruz, ela não pode ser um algo a mais em nossa vida. A consciência da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário, ela tem que ser o alicerce de tudo, de tudo. Ela tem que ser o alicerce que guia os nossos pensamentos, ela tem que ser o alicerce que guia os nossos sentimentos e também que guia as nossas práticas ou os nossos atos. Ou seja, a obra de Cristo na cruz do Calvário é o centro de tudo. Toda a nossa vida tem que girar em torno da obra de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós vivemos de fato o solos Christus, somente Cristo, ocorre um reordenar dos nossos afetos, de modo que nós passamos a nos agradar de Cristo profundamente. Sabe o que isso significa? Que todo o restante passa a ser secundário. E que aquilo que outrora nos escravizava, agora não nos escraviza mais. Pode até fazer parte da nossa vida. Pode até não ser pecado. Mas ele não tem poder sobre nós. Porque agora, o que nos coordena, o que nos dirige, é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Viver o somente Cristo é ter um reordenar dos nossos afetos. Porque se nós deixarmos de olhar para a cruz, então todas as demais coisas passam a nos seduzir. E tudo passa a ser prioridade no lugar da obra de Cristo na cruz. O Cristo crucificado é o eixo central de tudo. Se eu quero estudar a palavra de Deus, se eu quero de fato viver o solo Escritura, eu preciso me lembrar que o Cristo crucificado está no centro desta narrativa. Tudo que vem antes, na Bíblia, na palavra de Deus, prepara para a cruz. E tudo que vem depois é um desdobramento daquela sexta-feira de Páscoa em Jerusalém. O grande problema é que nós vivemos em uma época em que a cruz parece ter perdido o significado. Por incrível que pareça, as igrejas se reúnem sem Jesus. O Cristo não é mais o centro, o Cristo não é mais o foco. Você se lembra daquele texto de Apocalipse, capítulo 3, lá no versículo 20? Texto que frequentemente é mal empregado. Ele é usado por muitos como um cunho evangelístico, mas na verdade aquele texto não tem nada de evangelístico. Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Aquele texto narra uma igreja que está reunida, participando da ceia. Os membros comungantes estão se alimentando do corpo e do sangue. Mas Jesus está do lado de fora. Eles estão ceando.
Eles estão vivendo o dia a dia de igreja. Parece igreja. Se alguém olhasse de longe, diria: é igreja. Eles têm ceia, talvez tinham música, talvez eles se reunissem por um propósito. Mas Jesus estava do lado de fora daquela igreja. A centralidade da cruz de Cristo se perdeu naquela igreja. E ela tem se perdido em muitas igrejas atualmente. As pessoas querem se reunir como igreja sem Ele, sem os meios pelos quais Deus estabeleceu. Lembra-se de Babel? Eles construíram uma escada para que através daquela escada eles pudessem chegar aos céus. Em Betel, Deus fez o contrário. Deus é quem colocou uma escada para que ele pudesse chegar até Jacó. É Deus quem estabelece o meio para que o homem possa chegar até ele. E o meio estabelecido por Deus foi a cruz de Cristo. A teologia da cruz destaca que nós só podemos conhecer a Deus no exato local onde Ele se ocultou. Lembra do texto de Isaías? Verdadeiramente tu és Deus que te ocultas. Ele se ocultou na cruz, erguida no Calvário. A teologia da cruz nos ensina isso. Nós não podemos estar desapercebidos, irmãos. Nós não podemos estar enganados. Nós não podemos nos reunir com uma desculpa de igreja se a centralidade da cruz não está em nosso meio. Nós estamos enganando a nós mesmos. Se o Cristo crucificado não for o motivo maior da nossa reunião, nós estamos enganados. Nós estamos fingindo viver o Evangelho, mas não existe Evangelho sem Cristo Jesus. Por que as igrejas agem assim? Porque a teologia da cruz é contrária, ela é o inverso, ela é o avesso do que todos esperam. Na teologia da cruz, toda a nossa arrogância é colocada em xeque. Na teologia da cruz, Deus vem a nós em fraqueza e em derrota. Que outra religião você conhece que diz que Deus se manifestou ao homem em fraqueza? Ele é o contrário do que as pessoas desejam. Ela não é palatável. A teologia da cruz diz para o homem que ele tem que negar a si mesmo para carregar a cruz. E ninguém, nem você nem eu, ninguém quer negar a si mesmo. O problema é que se a cruz não for central nas nossas vidas, nós vamos agir exatamente como essas pessoas aqui agiram em Jerusalém, naquele dia. Se a cruz não for o centro, nós vamos agir igual a eles. E eu quero conversar com vocês nesta oportunidade, para nós pensarmos como eles agiram, porque o modo como eles agiram é exatamente o contrário do que nós devemos fazer. As atitudes deles são um exemplo para nós, de como nós devemos nos portar diante de Deus e diante da teologia da cruz. O texto começa narrando uma agonia de Cristo que começou, na verdade, 15 horas antes deste momento. 15 horas anteriores, Jesus já estava sofrendo, porque o sofrimento de Cristo não foi somente com golpes deferidos contra o seu corpo. O sofrimento de Cristo foi moral. O sofrimento de Cristo foi também psíquico. Lembra-se? Ele ora dizendo: o meu corpo, eu estou em agonia, eu estou angustiado até a morte. Por que Cristo estava agoniado? Era medo? Será que ele temia pela dor que ele sentiria? Cristo agoniava-se pela distância do Pai, que ele viveria no momento em que os nossos pecados e o peso eterno de pecado caísse sobre ele. Era uma agonia terrível. O texto bíblico relata que ele chega a suar, transpirar, e o seu suor assemelhava-se a sangue. Tamanha agonia do Filho de Deus. Isso se chama hematidrose. O suor dele parecia que tinham gotas de sangue. Era uma fragilidade capilar, algo que só acontece em situações extremas. E veja,
Não estou falando de chicotes, de açoites. Eu estou falando de uma agonia que já estava dentro do nosso Salvador. Não bastasse o peso do pecado, Cristo sofreu com a traição. Cristo sofreu com o abandono dos discípulos, deixando-o sozinho. Ele sofreu ao olhar para Pedro e ver que Pedro negou, ainda que ele soubesse que tudo isso aconteceria. Ele sofreu por passar por um julgamento injusto. Foi julgado numa noite, em pleno feriado, por pessoas, por juízes, que não deveriam ser os juízes incumbidos daquele processo, daquele julgamento. Ele sofreu com injustiça, com traição, com abandono, com pânico, com medo. Passou a madrugada apanhando, esbofeteado, teve as suas roupas rasgadas, passou pela vergonha de estar despido diante dos homens, sofreu bofetadas, injúrias, palavras agressivas, colocaram uma coroa de espinhos, espinhos enormes, que certamente furaram a sua pele, e não bastasse furar a pele, um caniço batia sobre a sua cabeça, para que aqueles espinhos penetrassem e furassem também o seu crânio. E depois de passar por tudo isso, dão para Jesus uma viga pesada para ele carregar. E o mais surpreendente é que ele carregou. Durante algum período, Jesus carregou uma viga, uma madeira pesadíssima sobre as costas, até que ele não suportou mais. E aí, os soldados precisaram procurar por alguém. Quem é que pode carregar essa viga? Veja, não foi feita uma escolha. Alguém pode se voluntariar? Não é assim. Os soldados não carregariam. Estar debaixo do madeiro era um sinal de vergonha, opróbrio. Ainda que ele não fosse o condenado por aquilo, era vergonha carregar uma cruz, carregar uma viga daquela. Era uma humilhação, os soldados nunca fariam isso, as pessoas que estavam ao redor também não fariam, eles também não carregariam. Então escolheram alguém que estava completamente alheio àquele contexto. Simão, que vinha de Cirene, ele era de Cirene, ele era sirineu, ele não era de Jerusalém. O que é que Simão fazia ali, ninguém sabe, mas ele estava completamente fora de contexto. Sua estada naquele momento era ocasional. Carregar a cruz para Simão foi circunstancial. Não pense você que Simão desejou carregar aquela cruz. E não bastasse ser obrigado a carregar a cruz, eu acho que vocês perceberam do texto. O texto diz, eles agarraram Simão e colocaram a cruz nas costas. Ele foi obrigado a carregar a cruz. Mas ele também foi obrigado a seguir a Jesus. Ele teve que seguir aquele prisioneiro. Ele teve que seguir alguém que ele não queria seguir. Ele foi obrigado a fazer aquilo. Então ele faz o que não quer e ele segue quem ele não quer seguir. Eu fico pensando, será que quando Lucas escreveu esse texto, ele não escreveu com a intenção de fazer com que nós, leitores, pensássemos acerca dessa situação? Qual é a situação? A situação de alguém que faz algo que não quer fazer. Será que ele não queria que você pensasse na história de alguém que segue a Jesus sem querer seguir? Será que para você, será que para mim, seguir a Jesus é algo ocasional? Será que é algo circunstancial? Será que é ocasional estar em uma igreja? É circunstancial participar de uma membresia? Você já parou para pensar? O real motivo de estar aqui? É porque a sua família exige isso? É porque a sua esposa diz que é o certo a se fazer? É ocasional? É porque no domingo o compromisso é estar na igreja? Será que nós seguimos Jesus sem querer seguir? Será que nós fazemos o que fazemos na igreja sem querer fazer? Simão não era o único nessa situação. Diz a palavra de Deus que havia ali uma multidão. E dentre aquela multidão haviam mulheres.
Perceba, essas não eram as mulheres amigas que amavam a Jesus, que estavam sempre com ele, essas também estavam ali. Mas o texto bíblico vai dizer, mais à frente, que elas o viam de longe, elas o seguiam de longe. Não eram elas. Naquela multidão haviam mulheres que também de forma ocasional estavam ali. Elas estavam participando daquele evento, daquele tumulto. Afinal de contas, não era todo dia que aquele que era dito o rei dos judeus estava caminhando pelas ruas de Jerusalém com uma viga pesada nas costas. Mas ao olhar para Jesus, diz o texto bíblico que aquelas mulheres sentem compaixão, elas se entristecem, elas lamentam, elas veem um Jesus cansado, martirizado, machucado, sofrido, e elas começam a chorar. Quando Jesus olha para aquelas mulheres, Jesus fica indignado. Você prestou atenção no texto que nós lemos? Ele fica indignado não pelo fato delas estarem chorando, mas pelo fato delas não conseguirem discernir aquele momento. Jesus está escandalizado não porque elas estão tendo compaixão, mas porque elas não têm a menor consciência do que está acontecendo ali. Podemos estar presentes na igreja, na vida cristã, numa comunidade, sem ter a menor consciência do que está acontecendo? Podemos ouvir a mensagem da cruz, sem ter a menor consciência do que essa mensagem significa? Jesus olha para aquelas mulheres, ficando escandalizado, e faz uma pergunta muito importante. Olha aí na sua Bíblia, versículo 31. Se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Quando eu morava aqui em Teresópolis, eu tinha o hábito, eu acho que alguns dos irmãos devem ter aqui também, de vez em quando tinha uma oportunidade, na casa dos meus sogros tinha uma lareira, e de vez em quando eu tinha uma oportunidade de acender a lareira. Lá era uma lareira difícil, porque ela dividia a sala no meio, então para acender aquilo era uma luta. Você tinha que escolher a madeira correta, você tinha que acender o fogo da forma correta, você tinha que fazer tudo certinho, senão dava tudo errado. E empesteava a casa com aquela fumaça fedorenta, minha sogra ficava para morrer. Até nisso tem uma ciência, até nisso a gente tem que escolher bem escolhido. A pergunta que Jesus faz para aquelas mulheres diz respeito a isso. Se os irmãos têm essa experiência de acender lareira ou fazer uma fogueira, os irmãos vão saber. Por acaso você escolhe uma madeira verde? Você escolhe um galho verde para acender uma fogueira ou uma lareira? Não. Eu escolhia. Eu não sabia, por isso que dava errado. Você escolhe o galho seco. Jesus olha para aquelas mulheres e está dizendo assim: se eles estão fazendo isso comigo, que sou um galho verde, o que é que ele fará com você, que é um galho seco? Sabe o que Jesus estava dizendo para elas? Que aquele evento não dizia respeito apenas acerca da morte dele. Não era alguém, um profeta poderoso em palavras, um herói muito corajoso que se colocava diante do Império Romano e queria enfrentar o Império Romano. Não era um simples profeta. Não era alguém enviado que vinha só para dizer umas palavras e que seria martirizado, sacrificado por causa daquilo. Jesus não estava defendendo uma tese ou um conjunto de ideias. Jesus não estava querendo se rotular e dizer: essa teologia é a melhor, por isso eu vou me sacrificar por ela. Não era isso que Jesus estava fazendo. O que Jesus queria mostrar, e por isso ele estava apontando para aquelas mulheres, era para dizer: vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui diz respeito a vocês. Vocês são os galhos secos. Se isso está acontecendo comigo, que sou sem pecado, o que é que aconteceria com vocês, que são cheios de pecado, que são secos, que são sem vida alguma? Jesus estava dizendo: esta mensagem diz respeito a vocês, mulheres. Mas elas estavam desapercebidas. Elas não entenderam que a mensagem do Cristo crucificado dizia respeito à vida delas. Elas achavam que dizia respeito ao outro.
Estar na igreja desapercebido da mensagem da cruz é estar desapercebido que esta mensagem diz respeito à sua salvação, à sua vida, à vida da sua família. Esta mensagem é sobre nós. Eu não canso de falar isso lá na igreja. Evangelho não é para quem já tem 3 dias de igreja, 5 meses de igreja, para quem se batizou hoje somente, não. Evangelho é para todos nós. Ah, mas eu tenho 15 anos de igreja. O evangelho é para você também. O evangelho é para pastor. O evangelho é para quem canta. Evangelho é para entrar dentro de nós e mudar a nossa consciência. É para nos fazer entender que esta mensagem diz respeito às nossas vidas. As mulheres estavam desapercebidas. Então Lucas vai apresentar um terceiro grupo de personagens, que são os 2 criminosos. Veja que está tudo na mesma perícope, é o mesmo texto. Jesus está falando basicamente acerca da mesma coisa. Ele apresenta os criminosos que serão crucificados ao lado de Jesus. O texto bíblico é enfático em dizer: ambos criminosos também foram levados com ele. Não há inocente do lado de Jesus. Quem está à direita é criminoso. Quem está à esquerda também é criminoso. Ao lado de Jesus só tem pecador. Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao lado de Jesus é só pecador, é todo mundo errado, é só gente problemática. Solos Cristo nos ensina que Ele é tudo que nós temos. Não espere de pastor, não espere dos pais da igreja, não espere dos apóstolos, não espere dos reformadores aquilo que só Cristo pode te dar. Nós somos todos criminosos, nós somos todos pecadores. Nós decepcionamos e somos decepcionados. Nós envergonhamos e somos envergonhados. Mas existe um, e é esse que nós estamos pregando aqui nesta noite, que não tem pecado algum, cuja vida é ilibada, cuja vida deve ser o centro da nossa fé, da nossa prática cristã, das nossas reuniões todos os dias. É Ele, é por Ele, para Ele. Todas as coisas são dignas do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que se fez homem por nós. Ao lado de Jesus, 2 pecadores. E Jesus diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vejam, irmãos, esse é o cenário da crucificação. Vejam os grupos que estavam ali. Um grupo de pessoas que zombavam de Jesus. Você conhece alguém assim? Que zomba de Cristo, que zomba da igreja? Você conhece. Mas havia ali também um grupo que seguia Jesus por obrigação. Nós também conhecemos pessoas assim. Estão ali desapercebidas. Ali um grupo de pessoas que seguiam a Jesus, que não zombavam. Seguiam. Que tinham compaixão, mas que não entendiam aquela mensagem, que não entendiam aquele contexto. Havia também esse grupo, o grupo das mulheres. E havia ali pessoas, uma pessoa, que estava bem consciente da sua situação, que estava dizendo: esta mensagem é para mim. Que estava dizendo: eu estou aqui porque os meus atos me mandam estar aqui, mas ele nada fez. Uma pessoa que estava consciente e que era capaz de dizer: lembra-te de mim. Ele salvou todos nós e não salvou a si mesmo. A ordem dos homens: salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Não, ele salvou todos nós e não salvou a si mesmo. Mas a palavra deste homem foi: lembra-te de mim. Será que Deus se lembra de criminosos, bandidos, pecadores como nós? Qual foi a resposta para aquele homem? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. O que é que aconteceu naquele dia? A crucificação. A cruz é a resposta para esse pedido. A cruz é a resposta para a nossa pergunta: será que Deus se lembra? A
cruz é a resposta. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A cruz é a resposta para todo aquele que encontra graça diante da consciência do seu pecado. Você pode tentar, meu irmão, minha irmã, resolver o peso dos seus pecados de diversas formas. E desculpa te dar uma notícia ruim, não vai resolver. Entorpecentes não vão resolver. Remédios não vão resolver. O alcoolismo não vai resolver. Sabe por quê? Porque o peso do pecado só pode ser tirado pela cruz. Você é a culpa do seu pecado. Eu sou a culpa do meu pecado. Todos pecaram. Ao lado de Jesus só tem pecador. E é por isso que a gente precisa mudar um pouquinho da nossa mentalidade. O problema do seu filho não está na faculdade. O problema do seu filho não está na escola. O problema do seu filho não são os amigos dele. O problema é ele. O problema é você. O problema sou eu. O problema é o nosso coração corrompido. O problema somos nós. Nós é que precisamos da cruz. A cruz é a solução para o seu filho, para você e para mim. A cruz é a solução para o meu filho, a cruz é a solução para a minha família, a cruz é a solução para o meu pecado. Somente a cruz de Cristo, somente Cristo, é a consciência do que Ele fez na cruz. Somente Cristo nos coloca em nosso devido lugar. Somente Cristo abre os nossos olhos para vermos aonde nós estamos, quem nós somos e por que nós fazemos o que fazemos. Nós não podemos estar na igreja desapercebidos. Se você é como Simão, você não sabe por que você está na igreja. Se você é como aquelas mulheres, você só consegue sentir compaixão e pena. Mas se você é como aquele bandido, você olha e você diz: nós merecemos. Isso tem a ver comigo. O Evangelho é uma mensagem sobre Jesus, mas também é uma mensagem sobre você. O Evangelho diz quem você é. O Evangelho diz que você tem a ver com aquele dia, o dia da crucificação. Mesmo que você não saiba disso. Aquele malfeitor disse: este homem não cometeu nenhum mal. Jesus recebeu 2 testemunhos na sua vida. Um deles foi lá no Rio Jordão, no batismo. O pai olhou e disse: este é o meu filho amado. Primeiro testemunho de Jesus. Segundo testemunho de Jesus, aquele malfeitor olha para Jesus e diz: este homem não cometeu mal algum. Jesus recebeu um testemunho de Deus e recebeu um testemunho daquele homem, dos homens. Veja que não foi um apóstolo, não foi um discípulo, não foram as mulheres que estavam em volta de Jesus andando com ele ao longo de todo o seu ministério, não foi. Foi aquele malfeitor que olhou para a cruz de Cristo e entendeu, dizendo: esta mensagem diz respeito a mim, eu estou aqui porque os meus atos me condenam, ele nenhum mal fez, mas Senhor, lembra-te de mim. E essa noite é uma oportunidade para nós olharmos para a cruz de Cristo e dizermos: Senhor, lembra-te de nós, lembra-te de mim, Senhor, lembra porque tem pecado, lembra porque tem amargura sim, lembra porque tem erro sim, tem problema sim. Por que é que Deus criou o homem sabendo que ele ia pecar? Por que é que Deus criou o homem sabendo que a gente agia assim? A melhor resposta vem de Agostinho. Agostinho diz que ele criou o homem porque ele transbordou amor. Há uma ilustração a respeito da Trindade que eu acho maravilhosa. Foi descrita por João Damasceno, lá há muitos anos atrás. Ele diz assim: a Trindade é como uma ciranda. Ele chamou isso de pericorese. Pericorese é aquela ciranda em volta, peri, né, em volta da roda. Sabe aquela ciranda de criança? Que as crianças estão ali brincando e de repente uma delas vai para o centro e as outras giram ao redor. Quando o tempo passa, essa que está no centro vem para a periferia e outra assume o seu lugar e elas giram. Quem é o ganhador? Não tem. Quem é o perdedor? Não tem.
elas acabam quando elas se cansam. Não há melhor, não há pior, não há superior, não há inferior. Elas estão naquela brincadeira, se doando em prol da alegria da outra e de si mesma. João Damasceno, pensando a Trindade, diz: a Trindade é como aquela ciranda, é pericorese, eles se entregam, eles se amam. A dança da Trindade é exatamente assim, eles se entregam por eles, e eles se entregavam, eles se entregaram, e em determinado momento, eles convidaram o homem para participar desta dança com eles, transbordou o amor, não havia mais aonde colocar amor, e então Deus cria o homem, o mundo e todas as coisas, para que o homem pudesse participar também desta dança, desse transbordar do amor de Deus. Mas isso só foi possível porque o Filho não olhou a si mesmo. Diz a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 2, que ele não se apegou à forma de Deus. Diz o texto: tendes em vós mesmos, a mesma frônesis de Cristo, que não se apegou a ter a forma de Deus, mas se fez homem, vindo a ser servo. Ele era Deus, se fez homem. Ele era Senhor, se fez servo. Você é servo e você nunca poderá ser Senhor. Você é homem, mas você nunca poderá ser Deus. Como é que o texto diz então que eu tenho que ser igual a Cristo? Que eu tenho que agir como Ele age? Que eu tenho que fazer a mesma coisa que Ele faz? Se eu sendo homem não posso ser Deus, se eu sendo servo não posso ser Senhor, como eu devo imitar a Cristo? Não se apegando ao fato de ser igual a Deus. Nós não somos Deus, mas nós podemos participar da mesma dança com Deus, através da cruz de Cristo. Essa é a frônesis de Cristo. A cruz de Cristo é a resposta e é a única resposta. Por isso, solos Christus, somente Cristo. Naquela cruz, Satanás queria impedir o transbordar do amor de Jesus. Satanás queria dizer: não transborde amor, retém amor, não dê amor, impeça amor. Esse é o grito de Satanás até o dia de hoje. Ele grita: retém amor, retenha perdão, não perdoe o seu irmão, não sofra o dano, não esqueça, não deixe para lá. Satanás gritando no meio da igreja. E se a cruz de Cristo não estiver no centro, o amor é retido. Nós vamos reter amor. Mas qual o motivo dele ter ido à cruz, se não foi justamente para trazer perdão, para que não retivesse amor? A cruz é justamente para isso, para repartir amor. Viver o somente Cristo, irmãos, é viver o ápice desse amor. O Pai não nos deu um pouquinho, Ele nos deu tudo o que Ele tinha. Ele nos deu o Filho para morrer por nós, e depois Ele nos deu o Espírito para morar em nós. Era tudo que o Pai tinha. Viver somente Cristo é viver o ápice da narrativa bíblica. Viver somente Cristo é colocar a cruz de Cristo no centro da sua vida e pensar: por que você faz o que faz? Por que você segue a quem segue? Por que você serve a quem serve? É para agradar os pastores que estão aqui? Ou é para Cristo Jesus? A cruz de Cristo é tudo nas nossas vidas. E tem que ser tudo. Dias atrás eu pedi ao meu filho que fizesse uma oração. Nós assentamos à mesa e vivemos uma experiência maravilhosa em casa. Meu filho, vocês devem lembrar deles, alguns pequenininho. Falei que ele já está grandão e ia derrubar tudo isso aqui, que é bagunceiro que só. E a gente se assentou à mesa e eu pedi a ele que agradecesse pelo alimento, né? Meu filho, pode orar. E ele orou, botou as mãozinhas: Papai do céu, obrigado por esse macarrão, obrigado pela cruz, em nome de Jesus, amém. Durou 30 segundos, a gente chorou o resto da noite. Porque a cruz é o centro de tudo, irmãos.
tudo só vale a pena se for pela cruz. Tudo. Servir a Deus, ser pastor, pregar a palavra, subir até aqui, cantar, tocar, evangelizar, tudo só vale a pena se for com os olhos na cruz de Cristo. Nós vivemos é para a glória dele, sem ele nós não temos nada. E a cruz ressignifica tudo. Me importa mais ser um servo da cruz do que qualquer atividade que eu possa fazer na minha vida, seja laboral, seja na casa de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos estar de pé.